Olá, meus irmãos, graça e paz. Deus te abençoe por você estar aqui no meu canal e eu louvo a Deus por você ser o nosso inscrito e aqueles que estão chegando pela manhã, tarde e à noite e vão ser nossos inscritos também, que Deus te abençoe. Deixa o teu like, o teu joia, que é muito importante para o canal. Não vamos perder tempo. Eu quero te trazer aqui um conteúdo, alguns cortes de um podcast abençoado. E eu vou deixar os créditos, já vou estar falando que vou deixar os créditos ao canal Paulo Vieira. Se você não conhece o Paulo Vieira, eu quero te dizer que ele é PhD em coach, formado pela Florida Christian University, isso mesmo. E ele tem influenciado aí várias pessoas com os seus cursos coach. Eu quero que você preste bem atenção nesse corte de podcast, porque o pastor Rodrigo Silva também, ele é teólogo, arqueólogo, bem renomado, ele vem falando sobre o Apocalipse. Ele vem falando e mostra fatos que estão acontecendo perante fatos mundiais que indicam que nós já estamos, ou melhor, está chegando o Apocalipse. Você pode não concordar, mas eu quero aqui pedir para que você assista esse vídeo e depois você tire a sua conclusão. Deixo aqui os créditos ao canal Paulo Vieira. Você vai estar entrando aqui no link aqui embaixo na descrição e você vai ver que o link vai estar aqui para que você conheça o canal do Paulo Vieira, bênção de Deus, e é uma pessoa muito bem conceituada. E se inscreva no canal dele, também conheça como que é o trabalho dele, tá bom? E eu quero aqui que você entenda que este canal vem trazendo o que estão falando, o que estão noticiando, e com isso para que você deixe a sua opinião. Eu sou apenas aqui o apresentador e com toda a educação você pode colocar: eu não concordo, eu não concordo com tal coisa, eu não aceito tal coisa. Comentário cristão com educação cristã, não tenho por que bloquear ou excluir, tá bom? Eu quero que você preste bem atenção e depois você tire a sua conclusão. O pastor Rodrigo Silva, ele deixa bem claro que nós já estamos aí com os fatos mundiais que estão acontecendo, nós já estamos até mesmo aí, tudo indica, rumo ao Apocalipse. Então eu gostaria que você prestasse muito bem atenção. Você precisa de uma renda extra? No primeiro comentário vai ter um link fixado para que você procure a irmã Ana Garcia. Ela tem uma mentoria que te leva até condições de você ganhar aí de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas. Vai depender da sua disposição, força de vontade, internet e o teu celular. Algumas pessoas estão sendo abençoadas, viram que compensa. Você chame ela, clique no link lá no primeiro comentário, chame ela e pergunte. O não você já tem, corra atrás do sim. Se você vê que for favorável, você vai ser abençoado como outras pessoas estão sendo abençoadas. No demais, venha ser um parceiro do nosso canal, venha ser um parceiro do meu ministério. A chave Pix está aqui embaixo desse vídeo e também vai estar na descrição desse vídeo. Aquilo que Deus colocar no teu coração, você vai ser até mesmo um semeador da boa semente. E com isso, eu vou pedir a Deus que a mesma bênção que Ele tem para poder me dar e prosperar na minha vida, será 3 vezes a mais na sua vida. Os comprovantes que parecem, eu tenho pedido a Deus saúde, multiplicação e prosperidade. No demais, é Ele que vai fazer. Se você puder, plante uma semente. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão conosco uma vez por mês é porque eles estão sendo abençoados pela palavra liberada. E eu tenho certeza que você também vai ser abençoado. Se não, você ore por nós. Eu creio que Deus vai abrir portas, tá bom? Me siga no Instagram e não deixe de deixar o teu like, o teu joia. Preste bem atenção. E nesse podcast inteligente, o pastor Rodrigo Silva fala sobre todos os acontecimentos que estão acontecendo e tudo indica que é rumo ao Apocalipse. O que você acha? Preste bem atenção. Esse mundo tecnologizado, com 75% da população sem ter o que fazer, a previsão, tanto do Elon Musk quanto do Yuval Harari, é o seguinte: só tem um jeito dessa sociedade não eclodir. O governo vai ter que assumir as rédeas
da economia de uma maneira aparentemente ditatorial. Não pense que a pobreza vai te levar para o céu. A pobreza vai levar para não dar para os teus filhos o que você quer. A pobreza vai te fazer não dar melhor saúde, melhor educação para os seus filhos. A pobreza vai te gerar conflito entre o casal e o seu filho vai sofrer por causa disso. A pobreza vai impedir você ter uma casa, morar num local bom. A pobreza não vai te levar para o céu. Não vai. Você está achando que vai ser pobre por isso. E nem a riqueza vai te levar para o céu também. Nem a riqueza. Mas o teu coração, que crê em Jesus, que tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida, né, e confessa isso com a boca, isso sim, isso vai te levar para o céu. Porque é pobre vai para o céu? Não vai. Porque é rico vai para o céu? Não vai. Porque é mais ou menos vai para o céu? Não vai. Então, meu amigo, se pobre não tem passaporte para o céu, nem classe média tem passaporte para o céu, nem rico. Então, se nenhum está dando educação, eu prefiro ser o rico. Porque pelo menos vai poder ajudar quem? O pobre. Bom, lembrando que riqueza sem sabedoria é uma desgraça. Desgraça. Por isso Jesus falou, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico está no céu. Então, se você me permite, eu só faço uma advertência. A gente está falando dessa questão de vencer as crenças e ficar rico. Me perdoe até quebrar o para... Você pode até me repreender, viu, Paulo? No que eu vou dizer aqui, mas eu vou ser politicamente incorreto. Eu adoro isso. Se você não tiver sabedoria para ser rico, eu vou contradizer tudo que eu e Paulo falamos aqui. Continua pobre. É menos perigoso. Você vai fazer menos besteira. Vai fazer menos besteira. Se você não tem sabedoria espiritual para ser rico, então apaga tudo que a gente falou, não leia nenhum livro do Paulo, continua pobrezinho aí que você corre menos risco. Por quê? Porque uma coisa é verdade. Só faço aqui também para a gente fechar esse assunto. A riqueza, você tem que ter responsabilidade, sabedoria, e Deus vai cobrar mais de você. Eu faço um paralelo, se você me permite, muito rápido, com Moisés e o povo de Israel. Foi uma pergunta também que me fizeram hoje. Por que Deus foi tão duro com Moisés? Moisés aguentou o povo, aquela coisa toda, 40 anos no deserto, libertou o povo, Deus agiu através de Moisés. E não entrou na Terra Prometida. E não entrou. Poxa, só porque ele lá em Meribá feriu a rocha 2 vezes. Poxa, por causa de um errinho, besta, o povo lá adorou o bezerro, fez tudo. Poxa, Deus foi muito duro com Moisés. Mas vamos entender um pouco. Você anda muito de avião. E imagine que um supervisor de aeroporto chegue lá no aeroporto de surpresa para ver como é que está funcionando tudo. E quando ele passa no banheiro, ele vê o camarada que limpa o banheiro com uma cadeira assim cochilando e o banheiro sujo. Ele vai dar uma bela de uma advertência, vai chamar a atenção, acorda, limpa esse banheiro agora e vai assinar uma advertência contra aquele faxineiro. Esse mesmo supervisor continua o seu passeio e sobe até a torre de controle. E vê o controlador de voo lá em cima também. Meu Deus. É demissão sumária. É isso aí. Claro, gostei. Mas por quê? O erro foi o mesmo. Os dois estavam cochilando no trabalho. Mas aqui muito é dado, muito será o cochilo do faxineiro vai ser um banheiro mal cheiroso. O cochilo do controlador de voo vai ser uma tragédia nacional. O controlador de voo tem um salário maior do que o do faxineiro. Por isso que o erro dele custa mais caro. Então, você quer ter prosperidade, quer ter riqueza? Peça a Deus com maior força, sabedoria espiritual para lidar com tudo isso. Se não, com todo respeito, no podcast do Paulo Vieira, o mais conhecido coach do Brasil, eu digo para você assim, não procure ficar rico. Fique pobre, que é menos arriscado. Mas o ideal é buscar a sabedoria de Deus. Eu criei uma hipérbole aqui apenas para dar ênfase no que eu quero dizer. Tem muito sentido. Salomão, o homem mais rico, já passou pela terra. Só da rede Sabá, eu fiz umas contas, foram 3.500 toneladas de ouro. Fora toneladas ou muitos quilos de pedras preciosas, 100 camelos com especiarias. Imagina que um camelo... Era uma Ferrari na época, tá? Só para você saber. Pronto. Então, cada camelo é uma 100 Ferrari. Ferraris. Ganhou 100 Ferraris, todas com especiarias, 3.500 quilos de ouro, ouro puro, como depois Tiro, o rei Irão, que vai usar no templo. Irão deu ouro de Ufi, que era o ouro mais fino de toda a época, aquela época, o ouro mais puro. Então, e o que Salomão pediu para Deus? Salomão pede. E Salomão disse, não, eu só quero sabedoria. Para poder julgar e ajudar o meu povo, cuidar do meu povo. E Deus disse, bom, já que você só, resumindo, tá? Só pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza, vou te dar exército, vou te dar ouro, vou te dar tudo. Mas quem veio primeiro? A sabedoria. E sabedoria na Bíblia não é esperteza. Não. Sabedoria é uma pessoa. Cristo fala, Cristo, sabedoria de Deus. Pronto. Rockmar, Senhor, o que você quer? Eu quero o Senhor.
Gente, nós falamos agora de riqueza. E eu vou fechar uma coisa. Vou sair da Bíblia e vou para o mundo atual. Eu vi uma pessoa chegando para uma moça, numa entrevista na internet, dizendo assim, o que você acha dos bilionários? E ela disse, porque como existem bilionários, por isso tem mais pobres. Nada poderia ser mais tolo, mais errado, mais ignorante, mais estúpido, fora da realidade do que isso. Então, vou falar para você, filha, você que falou essa bobagem, e tem muitas pessoas ensinando essa bobagem, vamos pegar o Abílio Diniz, que faleceu agora. Bilionário. O Abílio Diniz, eu não sei o número de funcionários do Carrefour e da rede dele, do grupo dele, mas vamos dizer que 15 mil pessoas, certo? O Avan, o Luciano Hang, tem 20 mil funcionários. Eu tenho um amigo que tem farmácias, 1.200 farmácias, ele tem 20 mil funcionários. No CIS. Seu Pedro, fez o método CIS, farmácia São João. Então vamos pegar o seu Pedro, um homem maravilhoso, um homem querido, 20 mil funcionários, é bilionário. E ele está no topo da pirâmide. O bilionário, ele faz com que aconteçam, porque tem bilionários, tem pobres. Então vamos fazer, então tira o seu Pedro. Tirando o seu Pedro, tira a farmácia dele, que dá 20 mil empregos. Então nesse momento, tira seu Pedro de cena e tira 20 mil empregados dele, funcionários. Desapareceu. Ok. Quem vai dar emprego para 20 mil pessoas? O seu Pedro, ele tem diretores que ganham 200, 300 mil reais. Diretores. Pessoas que galgaram. Muitos saíram de baixo, eram pobres e cresceram, ganham 200, 300 mil reais por mês. Diretores que ganham isso. Mas ele tem gerentes. Gerentes que ganham 20, 30 mil reais, 50 mil reais. Mas ele também tem supervisores que ganham 15 mil reais. Ele também tem coordenadores que ganham 7, 8 mil reais. E ele tem 17 mil funcionários que ganham 1, 2, 3, 4 salários mínimos. Tira seu Pedro, todas as pessoas desaparecem. Ok. E quem dá emprego para elas? Vão comer de quê? Vão vestir o quê? Mas não para aí, não. O seu Pedro, quanto ele paga de imposto por mês? Quanto? 30 milhões de reais? 50 milhões de reais que ele paga de imposto? Eu não sei. Mas imagina, tira do governo, da sua cidade, do seu estado, 50 milhões de reais. Quem vai pagar as obras da cidade, as ruas, o asfalto, o policial, os médicos do SUS, Bolsa Família? Quem vai pagar isso? Seu Pedro foi embora. Então desapareceram 17 mil empregos operacionais, desapareceram 3 mil empregos aí de executivos, funcionários, líderes. Mas não para não. Não para nisso não. Continua, porque o seu Pedro é um homem multibilionário e o dinheiro dele não guarda em casa, ele guarda nos bancos. E quando ele põe os seus 100 milhões no banco, 50 milhões no banco, 500 milhões no banco, sabe o que o banco faz com esse dinheiro? O banco pega esse dinheiro dele, remunera ele assim, mas empresta para o pobre. Empresta para o padeiro que vai comprar a máquina. Empresta para aquele cara, aquele pequeno empreendedor, para o médio empreendedor, para comprar um carrinho, uma Kombi, para financiar a casa própria. E eles pegam aquele dinheiro do seu Pedro, que está no banco, remunera seu Pedro pouquinho e emprestam para fazer a casa própria, para comprar a sua casa própria. Até para comprar aquele celular na Casas Bahia de pagando de 30 vezes. Até aquele celular que você comprou, que foi o dinheiro do seu Pedro, que o banco tem ele guardado, que ele emprestou para você. Tira seu Pedro, sabe o que é que resta? Não resta ricos e pessoas bem, porque você é bem, filha. Vai restar só miseráveis. Um país sem rico é um país de miseráveis. Vai nos Estados Unidos, ver quem é miserável lá. Só quem é usuário de droga. Só tem miserável usuário de droga. Quem é pobre nos Estados Unidos? Pobre tem 2 carros na garagem nos Estados Unidos. Pobre nos Estados Unidos tem 2 carros na garagem. Vai na Suíça ver quem é miserável. Só usuário de droga, pessoas com problemas mentais. Então, na hora que você tirar os ricos, os muito ricos, os bilionários, vão restar os miseráveis, como em qualquer país, que eu não vou falar nomes aqui, que tiraram os bilionários. Então, eu quero saber onde você quer morar. Em Cuba ou nos Estados Unidos. Eu ia até dar um exemplo, você falou assim, não vou citar o país, mas já que você citou, vou me sentir livre. Quantos americanos você tem atravessando a Bahia ali, a nado, para fugir para Havana? Quantos? Pode ser que você acharem um louco aí. Vamos fazer melhor. Quantos brasileiros que poderiam morar em Cuba estão indo para Cuba? Brasileiro pobre. Quantos brasileiros pobres saíram do Brasil para morar em Cuba? Um país que não tem rico nem tem bilionário. E tem mais 2 detalhes aí, Paulo, se você me permite, nessa pirâmide.
Você falou dos gerentes, por exemplo, tudo mais. Ele vai abastecer o carro dele num posto de gasolina que tem um frentista que precisa do cliente para poder o dono do posto pagar o salário dele. Ele vai almoçar ou jantar num restaurante de gala. Se ele não for almoçar ali, o restaurante vai fechar. Se ele for fechar, aquele garçom que serve, ele depende dele estar ali para poder ter o salário dele, que ele é garçom. E o cara que produz a vaquinha não vai produzir a vaquinha porque não tem quem comer a carne da vaquinha. E agora vem uma coisa chocante que eu vou falar aqui para você. Eu falei isso da minha live esses dias do meu canal. Você sabe que esse mundo idílico que alguns colocam aí, ele está caminhando para existir. Há muitas pessoas que já estão pensando sem os milionários. E eu vou dar nomes de pessoas que já estão... Boa sorte. O pior é que eu vou te dizer, isso vai acabar acontecendo. Não da maneira socialista, mas próxima disso. E eu vou dar nomes de quem está falando isso. Zuckerberg, Elon Musk. Eu quero saber se eles vão dar o dinheiro deles. Não, mas não é que eles vão dar, não. Eu vou fazer uma defesa deles nesse sentido. Você vai entender a defesa. Yuval Harari. E por que eu vou julgar isso para a Bíblia? Porque eu acho que é um momento especial de eu falar isso aqui. Bom, Paulo, independente da interpretação que cada um dê sobre a besta do Apocalipse, quem é o anticristo, quem é a besta do Apocalipse, eu acho que tem um ponto que ele é assim uniforme em qualquer crente que lê a Bíblia. Aqueles que acreditam que o Apocalipse é uma profecia futura. Porque tem alguns que jogam o Apocalipse para trás, eu não vou entrar no mérito da questão, os preteristas. É bom demais. É bom demais. Mas quem acredita no Apocalipse futuro tem uma coisa em comum. O anticristo, ou a besta do Apocalipse, será um governo único, moeda única, mundial, que mexerá na economia em nível mundial, demandará adoração e será um divisor d'águas para aqueles que estiverem vivos, porque vai dividir a humanidade entre aqueles que são fiéis e têm o selo de Deus, ou aqueles que são infiéis e têm a marca da besta. Eu acho que esses pontos que eu elenquei aqui são comuns, seja a pessoa da igreja presbiteriana, batista, católica... Mas de novo, o que vai separar? Então, não na ordem que eu citei, mas vamos lá, né? Ele será um governo mundial, que ele terá um controle mundial da economia, ele vai dividir a terra... Vai ter uma moeda única, não? Moeda única. Economia, moeda única. Tá. E vamos explicar isso aqui. Ele também dividirá o mundo entre aqueles que são fiéis a Deus e têm o selo de Deus e aqueles que são infiéis a Deus e têm a marca da besta. E a marca da besta. Marca da besta. Não vai ter neutro. Não vai ter pessoas que vai estar com um pé de um lado, outro do outro. Não vai ter Raimundo. Não vai ter Raimundo. E ele também é algo que tem a ver com a adoração, porque ele vai exigir ser adorado. Como Nabucodonosor. Como Nabucodonosor lá, tá certo? E um último elemento que eu poderia colocar. Por isso que eu falei, eu vou defender um pouquinho o Elon Musk e tudo mais aí. Não tudo que ele fala, mas esse detalhe. Não será uma ditadura. Pelo menos não na aparência. Porque diz que os povos da terra se maravilharam seguindo a besta e dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Então, ainda que tenha um viés ditatorial, ele não vai aparentar na propaganda como uma ditadura. É uma narrativa bem feita. O povo vai querer, o povo vai adorar a besta. Agora que a gente já sabe disso, olha para que o mundo está caminhando. O próprio Elon Musk falou, gente, eu não estou falando a minha vontade, não estou falando que é o que eu quero, é o que vai acontecer. Eu li esses dias uma matéria do Fórum Econômico que diz que até o ano mais ou menos 2030, pelo menos cerca de 30% dos empregos que hoje existem vão desaparecer. Quero deixar bem claro uma notinha aqui. Gente, 2030. 2030. Nós estamos em que ano? 2024. Quer dizer que em 6 anos, 30% dos empregos... que hoje existem desapareceram. O Yuval Harari chega a dizer que esse governo único se desenha até 2050. Esses nomes que eu estou dando aqui não são pregadores da Igreja Batista, da Igreja Adventista, da Igreja Assembleia de Deus. São homens de negócios. E convenhamos, você pode ter suas discordâncias do Elon Musk, mas é um cara que fez sucesso e está aí. Está multimilionário. Eu posso discordar do método bilionário. Eu posso discordar dos métodos dele, eu posso ter filosofia, mas assim, o cara era um pobre na África do Sul e hoje está aí. Então vamos respeitar esse lado. Não é uma pessoa que fala coisas sem pensar. Não. Pelo menos no mundo empresarial, não. E o que faz é extraordinário. Extraordinário. Porque a pessoa tem um ditado assim, foguete não dá ré, o dele dá. O dele dá. Literalmente, o foguete dele, e eu já vi isso pessoalmente, vai, quando chega na estratosfera ou por ali, a cápsula se descola e continua voando,
E o foguete, que é o motor propulsor, ele não se perde no espaço, não vira lixo espacial. Ele liga a outros propulsores e desce. E pousa no local da onde decolou. E toda a estrutura do motor do foguete é reaproveitada, tornando o foguete dele 15% do preço dos outros foguetes que não se reaproveitam. Não no reino, mas no mundo dos homens, se isso não é sucesso, não na ótica do reino, mas na ótica dos homens, ele chegou lá. Então, por isso que eu estou dando essa autoridade, entre aspas, para dizer que o que ele fala não é uma coisa... O que ele fala? Ele fala justamente isso. Ele falou isso em 2 ocasiões públicas. E o que ele fala é respaldado pelos outros nomes que eu dei, inclusive o Yuval Harari. Uma vez ele falou isso no Fórum Mundial, que teve, esqueci qual foi o país, a segunda vez ele falou para um grupo de vários empresários, inclusive árabes, do petróleo, na Inglaterra. E ele fala assim, a inteligência artificial, que muita gente tem medo, ela está para substituir o emprego. Só que nós temos uma diferença. Eu estou misturando um pouco a fala dele com a do Yuval Harari, porque tem na mesma direção, só pegando um queijo de várias vacas aqui. Na Idade Média, quando chegou a Revolução Industrial na Idade Moderna... 1700 e pouco. 1700 e pouco, já está na Idade Moderna. A Revolução Industrial fez o seguinte. O sujeito que antes fazia a cadeira, desde cortar a árvore na madeira até pregar e passar o verniz... Agora ele só ficava apertando um parafuso. Ele perdeu aquele emprego de marceneiro que ele tinha. Teve a força do vapor agora. Do motor, Robert Fulton, que inventou o navio vapor, depois a locomotiva e tudo mais. Marca a Revolução Industrial o uso do vapor. Exatamente. Na produção fabril. O camarada perdeu aquele emprego de artesão, mas virou operário. A burguesia e o proletariado. Virou operário. Só que agora nós vamos ver de novo essa Revolução Industrial, mas num outro viés. Aquela pessoa que trabalhar na empresa, ele não tem para onde ir. Naquela época da Revolução Industrial, ele saiu da vida de artesão para a vida de operário. Agora ele vai sair da vida de operário para ir para lugar nenhum, porque a inteligência artificial vai substituir. Então, um exemplo simples. Nos Estados Unidos, você contou a história aí, você abasteceu o seu próprio carro. Aliás, você estava contando na hora do almoço, não foi aqui. Você mesmo abastece o seu carro. No Brasil, a gente ainda tem frentista. O motorista vai desaparecer também. Amigo, deixa eu te falar aqui atual. Eu quero fazer um vídeo. Eu entro na inteligência artificial, um programa de inteligência artificial. Eu descreva o vídeo, eu quero um vídeo assim. E ele traz. Exatamente. Eu quero escrever um livro. E traz. Eu quero uma imagem. Meu sogro chegou para mim, o design fez isso, isso, isso aqui. Para um livro que ele está escrevendo sobre pão e vinho. Eu olhei e disse, não gostei não. Mas peraí. Inteligência artificial. Faz uma capa para mim. Eu quero uma capa para um livro assim, 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 que fale de pão e vinho, que passe essa mensagem. Me fez 2 diferentes, escolhi uma, tá aqui. Ai, que lindo! Sabe quanto tempo durou? 30 segundos. Quanto você pagou para inteligência artificial? Ali eu teria um designer, ali eu teria um chefe de designer, ali eu teria... 30 segundos eu fiz a capa do livro do meu sogro. Fotografia, eu quero uma foto de um homem assim, com uma mulher assim, e uma criança. Pum! Quantas pessoas? Isso é o mínimo. Eu vi o robô do Elon Musk. Eu estava em Los Angeles, na loja da Tesla, e estava lá o robô que eles estão fazendo, que vai fazer trabalhos braçais em casa. E vamos além, supermercado. Vou dar uns 2 exemplos só para cair no apocalipse. Supermercado. Já tem alguns supermercados na América que estão funcionando assim, na Europa também, que você entra, não tem nenhum atendente caixa. Nada. Você entra, a tela já pega o seu rosto. Pega o seu rosto, automaticamente, já sabe que você é credenciado. Você entra, eu quero comprar essa xícara, eu coloco no carrinho. Eu tirei da gôndola, botei no carrinho. Já marcou. Já computou. Não vou levar essa caneca agora não. Devolvi para a gôndola, ela já estornou. Pego aquilo ali, eu saio do supermercado e já está no meu celular lá quanto que eu gastei. Não vai nem passar cartão. Não, aí você sai do supermercado, entra num carro que não tem motorista. E que você diz, eu quero ir para tal canto. Você olha, ele já lê tua íris, já computa, debita da tua conta corrente e o carro sem multa te leva à tua casa. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje... Aí chegou, você entrou, já identificou você na portaria, não tem porteiro, identificou teu rosto, exatamente. Abriu para você. Olha quantas pessoas vão ficar desempregadas. E mais o porteiro saiu. 75% da população mundial, é a previsão, estarão desempregados até 2050. É claro, deixe-me abrir uma nota de rodapé aqui. Como a DeepMind,
algumas organizações que estão querendo discordar disso e reverter. Claro, porque ganham dinheiro com isso. Porque o pessoal fala, não, Rodrigo, isso é mentira, porque tem gente... Não. Tem organizações que estão indo contra e querendo resistir à inteligência artificial, etc. Mas, de modo geral, é um caminho sem volta. Vou contar um caminho que aconteceu no Vale do Silício. Eu estava no Vale do Silício, num evento do Vale do Silício, e um cara da tecnologia, e eu falei isso, amigo, e o desemprego? Porque vai ter gente desempregada assim. Não vai, a tecnologia vai criar empregos, e tal. Vai criar empregos, mas vai tirar muito mais empregos. Onde é que vão estar os motoristas dos ônibus, dos táxis, dos caminhões? Elon Musk já fez o caminhão sem motorista, ônibus sem motorista, estão testando aí, Estados Unidos inteiro. Eu estava lá nos Estados Unidos agora e passou um ônibus sem motorista dele. Com maior precisão que o ser humano. Né? Tinha um cara assim, de braço cruzado lá dentro, mas não tava, quem estava pilotando era o próprio caminhão pilotando, com muito mais precisão. A chance de um carro autônomo bater é 1 para 1 milhão. 1 para 1 milhão, não vai acabar de ter batida mais de carro. Ninguém vai cochilar, ninguém dirigir embriagado. E o robô? E o robô que não cobra 13º, férias, que não passa mal, que não engravida. Esse é o fim. Não te leva na justiça? Não te leva na justiça, não mente sobre o que fez e o que não fez. Tá entendendo? Então, isso é fato. E aí? Agora, aí que tá. Esse mundo tecnologizado, com 75% da população sem ter o que fazer, a previsão, tanto do Elon Musk quanto do Yuval Harari, é o seguinte: só tem um jeito dessa sociedade não eclodir. O governo vai ter que assumir as rédeas da economia de uma maneira aparentemente ditatorial. Como apenas um pouco vai trabalhar, então vão continuar tendo ricos, porque o Apocalipse fala todo grande e todo pequeno, todo escravo e todo livre. Então a marca da besta não vai ser um socialismo. Por isso que eu acho que o socialismo não é... Porque o socialismo não tem o rico e o pobre. Tem, o socialismo tem. O que manda... O governo. Tem um governo que manda e os amigos do rei, que são amigos do ditador, que são ricos. E não é pobres, são miseráveis. São miseráveis. Agora, veja bem, o governo vai controlar isso. E a ideia é que o governo vai ser o acionista majoritário de tudo que é produzido no mundo. E o superávit... E o Elon Musk vai dar a empresa dele para o governo? Não é que ele vai dar. Ele deixa bem claro. Não é uma coisa que eu quero, não é uma coisa que eu desejo, não estou defendendo. Eu estou prevendo para onde estamos caminhando. Sabe o que eu acredito? Nos meus alfarrabos noturnos, nas minhas anotações noturnas, todo robô e toda automação vai pagar imposto. Vou botar um robô naquela fábrica de carro. Ele é tributado. Uhum. E a tributação sobre ele vai pagar o número de pessoas que ele está substituindo no trabalho. Exatamente. Uma automação do ChatGPT que tira o designer, que tira o copy, o texto comercial, vai pagar o imposto. Mas você está coberto de razão. E vai pagar o imposto, e esse imposto vai bancar as pessoas ficarem em casa. Pois é, só que esse imposto, se ele for demasiado, o governo vai ser o seu acionista majoritário. Já é, né? Já é. Hoje Sabe essa frase que eu tenho um sócio, meu grande sócio é o governo. De taxar as grandes fortunas? A gente ri, ridiculariza isso, mas existe um lastro teórico. Repito, pessoal, só para deixar claro, Paulo, não estou defendendo nada do que eu estou descrevendo. Eu estou descrevendo. Eu não estou, letra A, defendendo, não é minha bandeira, e não estou, letra B, fazendo um exercício de profeta. Eu estou fazendo um exercício de futurologia baseado nos que prevêem isso. É igual o pessoal da Bolsa de Valores. Paulo, eu sei que isso está claro para você, mas deixe-me apenas explicar para quem está assistindo. Eu não estou aqui defendendo nada do que estou descrevendo, nem estou fazendo um exercício de profecia. É de futurologia. Qual a diferença? O profeta, quando ele é inspirado por Deus, é claro, ele fala algo que vai acontecer e é daquele jeito. E acontece. Acontece. O futurólogo não. É como uma pessoa da Bolsa de Valores que entende e fala assim, Paulo, investe aqui nisso porque o mercado está apontando para isso. Ele pode acertar ou pode errar. Esses exercícios de futurologia dizem que o mundo está caminhando para isso, numa defesa. Então, quando o governo torna o maior acionista porque ele está cobrando impostos cada vez maiores, você vai continuar tendo a sua riqueza. Mas o imposto está fazendo com que o governo gerencie mais do que entra de lucro ou de superávit para ele. O governo vai pegar todo esse material e vai projetar em forma de como se fosse uma pensão alimentícia. O israelense, ele faz uma comparação que isso já existe hoje. Em Israel, você sabe que tem o partido religioso, que está lá com Netanyahu. Os ortodoxos. Ortodoxos. E esses homens, eles não trabalham. Eles vivem para estudar a Torá. E são mantidos pelo governo. Pelo governo e a esposa, que trabalha fora, né?
O governo mantém... A esposa... A esposa trabalha. E o governo mantém uma pensão para eles lá. Eu não sei se é longe, não. Mesmo fora de Israel, uma pessoa hoje, por exemplo, que sofre um acidente muito sério e é encostado no INSS, o governo dá um salário permanente para ele, que ele não pode trabalhar mais. É o mesmo princípio. Você vai ter uma grande maioria, uma maioria absoluta da humanidade, que não tem como trabalhar porque a máquina está fazendo. Então o governo vai dar uma espécie de pensão do INSS para todo mundo. É um dinheiro para você ficar em casa. Só que vai ser um dinheiro o suficiente para você ter uma vida razoável. Vai ser mais do que a pensão hoje. Só que esse dinheiro vai ser todo controlado pelo governo. Isso só vai funcionar se o mundo caminhar para uma economia global única e um governo único. Porque hoje nós temos, Paulo, e aqui para mim isso é formidável de falar, eu aproveito a sua audiência para esclarecer isso. Para que Apocalipse 13 se cumpra, tem que ter algumas condições que só existem em nosso tempo. Quando se cumpre, são aqueles acontecimentos... Aqueles acontecimentos, exatamente, que são todos pautados num evento universal, mundial. Até hoje na história, por isso que eu não marco a data para a volta de Jesus, eu não sei quando é. Nós estamos fazendo aqui uma observação. Evento mundial, ou possibilidade de um evento mundial. Primeira Guerra Mundial, não foi mundial. Não foi, foi Europa. Segunda Guerra Mundial, não foi mundial. Você entendeu? Primeira Guerra Mundial foi Europa e África, norte da África. A segunda pegou a Ásia porque pegou o Japão ali. Você está entendendo? Mas pegou a Ásia, a África, Japão. Exatamente. E Oceania. O México não entrou, né? Então a gente chama de Segunda Guerra Mundial, mas não é mundial. Mesmo os grandes impérios do mundo, Pérsia, Assíria, Pérsia, Babilônia, Roma, eles não dominaram o mundo inteiro. Roma não dominou a China. Não. Agora, olha que interessante, nós saímos de uma pandemia. Eu até não vou falar o nome para não ter problema de entrega do vídeo, mas todo mundo sabe o que eu estou falando. Foi o primeiro evento realmente mundial da história. O primeiro evento mundial da história foi esse. Aliás, deixa-me corrigir minha fala. Para quem acredita na Bíblia, teve um outro evento mundial que foi o dilúvio. Depois do dilúvio, o único evento de fato mundial, literalmente mundial, não simbolicamente mundial, foi essa crise sanitária que tivemos. Porque teve a peste bubônica, foi na Europa, teve a gripe... A gripe suína. Teve a gripe espanhola, que foi em Portugal, Espanha, mas na Espanha. Exatamente, mas sempre aqui, o ebola que foi lá na África e tudo, mas essa não. E olha que interessante, as pessoas continuavam divididas tendo o seu pensamento. Quem é político de direita teve que usar máscara, quem é de esquerda teve que usar. O iraquiano usou, o iraniano usou, o israelense usou e o palestino usou. Todo mundo usou a máscara. Uau! Pela primeira vez na história, eu já posso agora falar um evento hoje... Em escala mundial. Em escala mundial, no sentido literal da palavra. Tá certo? E hoje, nesse prognóstico, nessa futurologia que esses nomes que eu dei estão citando, nós temos uns 4 ou 5 elementos mundiais que são perigosos se não tiver alguém que os controle. Eu gosto de comparar, Paulo, que esses eventos são como crianças hiperativas numa casa repleta de material cortante Meu Deus. E inflamável, sem a supervisão de um adulto. Filho seu numa casa dessa. Precisa de um monitor ali, de supervisão de um adulto. Pois é, o mundo está com essas crianças hiperativas hoje no mundo sem um adulto. Quais são essas crianças? Internet. Quem controla a internet no nível mundial? Você que não, os Estados Unidos controlam. Não, estou falando controlar no sentido de dar regras em nível mundial. Você sabe que um camarada pode começar a botar um monte de vídeo falando mentira sobre você se ele tiver hospedado no... Amigo, sabe o que fizeram agora? Pegaram um vídeo de inteligência artificial, cara do dono da empresa, mandou o vídeo pro WhatsApp para um funcionário da tesouraria, mandar dinheiro para tal conta. E o cara mandou, só que era um vídeo de inteligência artificial. O cara perdeu o dinheiro, foram milhões e milhões e milhões. Pois essa é a segunda criança hiperativa. Uma é a internet, a outra é a inteligência artificial. Quem controla? Eu mesmo estou sendo vítima disso. E as duas caminham juntas, né? Você sabe, até aproveito a sua audiência aqui. Tem um vídeo que rola para todo lado, eu não quero dar ibope para eles também, mas como aparece como propaganda, de um camarada de idade contando uma história que a mulher dele estava doente, que ele encontrou um elixir lá que cura tudo e tal, e o amigo dele, Rodrigo Silva, mostrou um documento do Egito que traduz isso aqui e tal, papapá. O sujeito não existe. É um velho de inteligência artificial. Nem existe, não é uma pessoa até que está usando de má fé, não sei, eu conheço. Não existe, é uma inteligência artificial. Uma imagem você já falou a segunda. Inteligência artificial.
Nós falamos da internet, inteligência artificial. Quer ver a terceira criança dessa casa hiperativa aí? Tráfico de drogas e de armas. Sem uma legislação mundial, como é que você controla isso? Quarta criança hiperativa nessa casa aí, economia. A economia hoje, ela é a coisa mais delicada, e você sabe disso, eu estou falando do Padre Nosso pro Vigário. A coisa mais delicada que existe hoje é a economia, porque ela está sustentada, em boa parte, em especulação. É um mercado tenso, nervoso, é bolsa de valores, com altas e baixas de dólar, de câmbio. Às vezes a declaração volátil de um ministro faz cair a bolsa de valores. Você é um camarada equilibrado e que sabe como lidar, mas você sabe do risco que às vezes a declaração de um ministro pode fazer perder uns 5 milhões de reais. Isso acontece. Se você ter feito nada errado. Que compram ação, diluem, várias pessoas comprando uma ação, a ação explode, quando explode eles vendem. E não tem lastro às vezes. E ela despenca. Exatamente, então é muito arriscado. E além disso, você sabe que há pelo menos uns 40% a 60%, eu não lembro os valores, entre 40% e 60% da economia mundial está na mão de 2.000 e poucas famílias. E a última criança que eu poderia falar é a questão ecológica. Eu sei que tem toda uma questão nacionalista, patriótica, que a Amazônia é nossa, eu reconheço isso, mas eu também reconheço que se a gente botar fogo na Amazônia, o mundo inteiro vai perecer. Ou seja, quem controla em nível mundial? Amigo, vou dizer, vou fazer um parêntese. Sabe por que aqui no mundo, e eu quero que você ouça isso, por que aqui no mundo tem tanta vaca e cada vez menos baleia? Mais vaca e menos baleia. Cada vez tem mais vaca e cada vez tem menos baleia. Porque a vaca tem dono, a baleia não tem. Boa. Tá entendendo? Eu tô no agro, tô investindo no agro e viajei pelas matas do norte do país, do centro-oeste do país, e viajo muito pela Europa. Você não vê uma floresta na Europa. Você basicamente não vê uma floresta nos Estados Unidos. Nós somos o país que mais preserva a natureza, a mata no mundo. Nenhum país no mundo preserva tanto quanto o Brasil. E as queimadas que existem, elas são tão reguladas por satélite. Amigo, queimou, se lascou. No Brasil, queimou, se lascou. Porque elas são reguladas por satélite. Que está queimando aqui, vai ali, multa, toma terra. Então, os desmatamentos, você quer ver alguém com medo? Tem os desmatamentos, mas são pequenos madeireiros ilegais, pequenos, que ficam fazendo essa... Então, tem muita narrativa. Porque querem dar a nossa floresta para uma ordem mundial. Querem dar as nossas florestas para os Estados, para as grandes empresas americanas. Porque na hora que der para eles, amigo, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Agora, lembra que eu falei, eu concordo com o que você falou, mas ele falou assim, se destruirmos a floresta, nós estamos prejudicando o mundo inteiro, não é só o Brasil. Na hora que ela não for do Brasil, ela desaparece. Igual as baleias. Na hora que a baleia não é de ninguém, ela desaparece. Ou, aí que está o pulo do gato. O que é de todo mundo não é de ninguém. Você está coberto de razão, mas se eu estou falando em termos de apocalipse, de um governo que vai passar uma propaganda boa, haverá uma situação que não vai te desmentir, mas vai aparentar que você está equivocado. Lembrando que, quando eu falei isso aqui, eu falei, se destruirmos a Amazônia, não é só a Amazônia, qualquer ecossistema do mundo, eu estou falando ecossistema agora no sentido da natureza, se for destruído, não é só aquele país que perde, é o mundo inteiro. Se poluir a emissão de gases no país X lá, vem para cá também. Uma série de coisas. Se tiver um derrame de petróleo lá na Arábia Saudita, vai contaminar muita gente. Ecologia, inteligência artificial, tráfico de drogas e armas, bolsa de valores, pessoas e tudo mais. Tem que ter um pai, lembrando a ilustração, um pai único para botar moral nessas crianças. Big Brother. O grande. O grande irmão. Lembra lá? Orson Welles. Então, o que acontece? Imagine agora que você consiga, a partir da coligação de vários países... Que garanta, que contrarie o que o Paulo Vieira falou. E que passe a impressão... Eu vou falar o que você faz muito sentido, eu vou te provar historicamente. Por que existiam reinos? Reinos na China. Um feudo brigava com o outro, se matavam.
E daqui a pouco, brigar, um crescia mais do que o outro, se matavam. Chega uma hora que esse cara não aguenta mais. Cara, se é ruim ter um chefe, pior a gente tá se matando entre nós. Vamos eleger entre nós um chefe, um rei, porque a gente tá se matando. E sempre aconteceu isso na história. Sempre, de uma maneira ou outra, o rei foi um bem ou um mal necessário. Um governante único para aquela região foi um bem ou um mal necessário. Porque se não tiver um, tá todo mundo se matando. Então é melhor todo mundo se matando, sempre. Então vamos botar um cara que ninguém mais se mata, a gente faz uma comunidade única, um reino único e pronto. É o professor em sala de aula, quando consegue, que põe moral na turma. Os dois estão lá brigando, eles param de brigar na mesma hora. Então, olha o que acontece. Hoje a ONU não tem moral. Nenhuma. A Unicef não tem. Mas o mundo está caminhando para isso. Eles estão caminhando. Não é porque eles querem. Eles sabem que é inevitável. Então, quando você fala assim, o Elon Musk vai entregar... Não é isso que ele está dizendo. Ele está se preparando para quando isso acontecer. Ele não está falando que ele vai entregar, que é vontade. Ele está preparando para quando isso acontecer. E quando esse governo conseguir essa hegemonia mundial, onde cada um continua tendo a sua... Lembra, haverá os grandes, os pequenos, mas ele controla a economia de tal maneira... Vamos deixar a Bíblia de lado apenas por uns segundos. Vamos ficar ignorantes em relação à profecia. Se eu tirar o Apocalipse de cena e o que eu sei pela profecia tiver uma amnésia disso, aí meu discurso é diferente. Eu vou orar para chegar logo esse dia. Eu vou torcer e vou defender isso. Por quê? Do ponto de vista humano, é a salvação da humanidade. Imagine, nunca mais terá necessidade de um filme do tipo Sound of Freedom, porque eles vão conseguir mapear todo mundo. Som da Liberdade, que 5 anos tentaram fazer esse filme chegar nos cinemas, não conseguiram. Chegou agora há pouco tempo, que fala do tráfico de crianças. Exato. Imagina um governo que consiga mapear o rosto de todo mundo. China já faz isso. Que se o seu filho desaparecer, a polícia com a inteligência artificial precisa de 5 minutos para saber. A China é assim, você é localizado em 3 minutos em qualquer lugar da China. Qualquer lugar. Imagine isso em termos mundiais. Olha que alívio. Você está entendendo? Ou desespero. Olha mas se funcionar. Por bem. Por bem, por um bem entre aspas. Imagine agora você não precisa mais ter risco de ser assaltado, porque se o bandido pegar, não vai ser uma legislação fraca, não. A legislação do Brasil para prender vai ser como a dos países mais desenvolvidos do mundo. E vai ter câmera em todo canto e o cara não pode nem fazer isso. Não pode fazer nada. Se fizer, pego. Não vai ter lavagem de dinheiro. O camarada não vai ter como roubar a sua casa e pegar aquele dinheiro e não vai ter como roubar a sua empresa, porque vai estar tudo controlado. Uma promessa de ordem, segurança total. Segurança total. Deixa o Apocalipse de lado um pouquinho, deixa os valores cristãos. Vamos pensar apenas nessa perspectiva. Vai ser um máximo. Você não precisa ficar preocupado em falir, porque o pior que pode acontecer é você ser alguém financiado. O que hoje é na Dinamarca, na Holanda, vai ser no mundo inteiro. Só vai ser homeless quem quiser. E mesmo esses, vai ser difícil, porque como é que vai ter drogado se o governo controla tudo? Como é que vai ter tráfico? Não vai ter mais a questão do Morro do Alemão, que você não pode subir lá. Sabe? Não tem assim, Israel e Palestina estão brigando? Não é de ninguém. Passaporte para quê? O seu rosto vai ser seu documento. Você não vai ter mais o perigo de perder o seu passaporte, os seus documentos. E aí? Onde é que vai chegar? Paz. Todo mundo vai querer esse governo. E quem for contra esse governo é terrorista, é meu inimigo. Já vi isso em algum lugar. Aí vem a propaganda, que nós temos histórico disso. É só lembrar do Hitler. Agora o ministro da guerra... Goebbels, exatamente. Joseph Goebbels. É só ter um Goebbels que consegue transformar qualquer anjo em demônio com propaganda. E o próprio governo vai assim, olha, ajude-nos a perseguir quem está querendo quebrar a ordem social. Nesse aspecto, agora eu volto para a Bíblia. Chama a minha atenção que a Bíblia termina o termo do Apocalipse ele falando o seguinte: e não vai poder comprar e nem vender, senão aquele que tem a marca da besta ou o número do seu nome. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Esse calcule, eu sei que muita gente fica fazendo cálculo com nome, é o Hitler, é o Rodrigo Silva, é o Paulo Vieira, qualquer nome você pode fazer que dê ali, né? Não, o calcule no grego tem 2 sentidos essa palavra calcule em grego. É contar com pedras, fazer uma contabilidade do que o outro fez. E é a mesma palavra que é usada para escolher um líder. Porque como é que escolheu um líder na Grécia
na democracia ateniense? É o Rodrigo ou o Paulo? Bom, quem votar no Paulo vai colocar as pedrinhas nesse gasofilácio aqui, nesse cofre aqui. Quem votar no Rodrigo vai botar as pedrinhas aqui. Pedrinhas brancas para o Paulo, pedrinhas escuras para o Rodrigo. Aí depois, na hora de escolher quem é, eles pegam e começam a contar as pedrinhas. Ele está calculando. Então, a palavra calcular no grego tem 2 sentidos. Calcular no sentido de perceber os feitos e eleger. Escolha. Quando o Apocalipse fala assim, aquele que tem entendimento, calcule a marca e o nome da besta, calcule o que ele está fazendo e escolha ele ou o cordeiro. Uau. Agora, é interessante que será algo algorítmico. E o mundo, para tudo isso aqui funcionar, vai ter que ser um mundo do algoritmo. Onde o algoritmo vai escolher por você, ele vai comprar por você, ele vai adivinhar o que você quer, ele vai te colocar numa bolha, como a gente vê na internet. Então, a sugestão que eu dou para as pessoas é a seguinte, Paulo. Não entre em sensacionalismo. Eu não sou a favor daqueles movimentos apocalípticos que falam assim, não, então é agora, eu vou vender minha empresa, eu vou para o meio do mato, eu vou quebrar tudo. Não, Jesus, ele falou com os discípulos qual seria a hora. Quando viria. Mas quando ele falou da destruição de Jerusalém, ele deu uma dica. Quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que está próximo à sua devassidão. Então fujam para os montes. Aí aconteceu uma coisa quando Jerusalém foi destruída. O general Vespasiano veio, cercou a cidade. Ano mil... Não, foi no ano 70. 70 depois de Cristo. A guerra começou de 66 a 70. Quando Vespasiano veio, ele cercou Jerusalém com soldados, aí os cristãos perceberam a profecia de Jesus. Mas como é que a gente vai sair daqui? O Vespasiano recebeu a incumbência de voltar para Roma e assumir como imperador. O exército recua, ele recua. Você visitou a Universidade Hebraica lá em Jerusalém? Visitei. O Monte Scopus, foi dali que o exército recuou. Tanto é que chama Monte Scopus, ou Monte da Observação. Scopus, telescópio, microscópio. Aí eles saíram. Quando o exército de Roma saiu, houve 2 interpretações em Jerusalém. Alguns falaram, saiu porque Deus não vai deixar destruir Jerusalém. Outros não. Saiu porque é a nossa chance de cumprir o que Jesus falou. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, os cristãos fugiram para a cidade de Pela e para a cidade de Antioquia. Depois vem Tito, volta com o exército e destrói a cidade. Antes disso, é ser sensacionalista, apocalíptico. Então, a minha dica para o pessoal, até que essas coisas aconteçam, procure crescer na vida, ter sucesso, progresso, com sabedoria, desenvolvimento da família, saúde, tudo, porque você é templo do Espírito Santo. Mas fique atento ao seguinte, quando você vir o mundo caminhando por uma globalização cada vez mais generalizada, continue como um bom cidadão, mas de orelha em pé, sem alarmismo. Enquanto esse quadro não se desenha, seja o melhor cidadão que você pode ser. Ah, mas o governo é medíocre, o governo é estúpido, ele cobra impostos. Se amanhã o governo der uma lei... E não é o governo que diz quem eu sou e qual é o meu caráter. Exatamente. O meu caráter, e isso está na Bíblia, eu posso ler os textos aqui para vocês. Pedro falou o seguinte, obedeçam às autoridades constituídas e obedeçam ao governo. O governo, o que ele mandava, vocês obedecem. E quando Pedro falou isso, era Nero que estava no cargo. Ou seja, um cara que não valia nada. Ele mandou orar por Nero, que perseguiu os cristãos, e mandou obedecer a Nero. E Jesus falou a mesma coisa. Quando é que eu estou autorizado a desobedecer o governo? Daniel capítulo 3. Quando ele soltar qualquer ordem que vai contra a palavra de Deus. Aí, por isso que a Bíblia fala, os que vão vencer a bênção são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Daniel e seus companheiros obedeceram o cara que queimou o templo de Jerusalém. Imagina o que é você estar servindo na corte do cara que destruiu o templo de Jerusalém. Mas eles obedeceram. E o filho de Nabucodonosor usou os artefatos de ouro para orgias. Orgias. E até aí, o que o rei Nabucodonosor mandava, Daniel fazia. Você vai estudar lá. Tudo bem. Mas quando mandava ir contra a palavra, a escritura... Agora você vai comer a comida que não deve. Não, nós vamos ficar em jejum e vamos tomar só água e... Agora me adore. Não, você entendeu? Então, assim, se o governo hoje der uma regra que só pode ter um carro por família,
Isso não é justo, eu tenho condição de ter 2 carros, eu preciso de 2 carros, eu não posso ficar com um carro só, porque a Laura trabalha, eu preciso... Se o governo falar que só podemos ter um carro, a minha obrigação como cristão é ter apenas um carro. Eu posso legalmente questionar dentro da lei, mas se o governo der uma lei, eu tenho a obrigação como cristão de servir a lei. Agora, o dia que o governo falar o seguinte, agora adore a minha imagem, ofenda qualquer coisa da palavra, aí não aceite. Então, minha dica é essa. Quando vocês virem essas coisas se desenhando, saibam que está próximo às portas. Fiquem de orelha em pé, orando, se preparando, sem alarmismo, sem extremismo. E a hora que sair qualquer decreto, o mínimo que for, que vá contra os mandamentos de Deus, não os cumpra. Mesmo que você perca todo o sucesso que você teve. Perca tudo, mas não perca o seu caráter. Ou vai embora. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram, agora eu gostaria de saber da sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Se inscreva se não for inscrito. Ative o sininho de notificação. O YouTube não está entregando os conteúdos, não sabemos por quê. Então eu preciso do seu apoio. Quando você comenta, compartilha, deixa o teu like, não tem como o logaritmo não mandar esse vídeo para frente. Nos ajude, tá bom? Aqui embaixo, no rodapé desse vídeo e na descrição desse vídeo, está a minha chave Pix do meu ministério. Se você puder abençoar o meu ministério, ser um parceiro, eu estou levantando os semeadores da boa semente. Sabe por quê? Para poder investir no meu ministério. Eu tenho feito uma prova. O que será para mim, vai ser para você. A semente que Deus colocar no teu coração. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Eu tenho certeza que Deus vai prosperar na tua vida. Venha ser um parceiro do meu ministério e eu tenho certeza que Deus ele vai te honrar. Se você não puder, fique em paz. Ore por nós porque eu creio no poder da oração. Mas se você puder, a semente que Deus colocar no teu coração, estamos precisando porque o YouTube não está entregando os conteúdos. Então eu preciso da tua parceria. Uma vez por mês nós já temos umas pessoas que têm visto que Deus tem prosperado, abençoado a vida delas e uma vez por mês planta uma semente. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Me siga no Instagram, Olavo Amaral, tá bom? Até o próximo vídeo. E Deus abençoe tudo, a sua vida, tudo que você colocar as tuas mãos, abençoado será. Até o próximo vídeo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.